Capítulo 15. Paige estava fazendo a ronda da manhã com a besta, como intimamente chamava o Dr. Barker. Tinha-o assistido em 3 cirurgias cardiotorácicas e, apesar de não simpatizar com ele, não conseguia deixar de admirar as suas incríveis capacidades. Olhou estupefata quando ele abriu um paciente. Substituiu habilmente o coração velho pelo de um doador e costurou. A operação demorou menos de 5 horas. Dentro de 5 semanas, pensou Paige, esse paciente poderá voltar a ter uma vida normal. Não é de admirar que os cirurgiões julguem ser deuses. Ressuscitam mortos. Hora após hora, Paige via um coração parar e transformar-se num pedaço de carne inerte. E então acontecia um milagre, e o órgão sem vida começava a bater de novo e a enviar sangue para um corpo que tinha estado morrendo. Uma manhã tinha sido marcada uma pequena cirurgia para a inserção de um balão intra-aórtico num paciente. Paige estava na sala de operações assistindo o Dr. Barker. Quando estavam prestes a começar, o Dr. Barker ordenou: "Faça você." Paige olhou para ele. "Desculpe, é um processo simples, acha que consegue fazê-lo?" Notava-se um certo desdém na voz. "Sim", respondeu Paige timidamente. "Bem, então comece." Era uma pessoa enervante. Barker viu como Paige inseria habilmente um tubo na artéria do paciente e o introduzia no coração. Tudo correu perfeitamente. Barker manteve-se ali sem dizer uma única palavra. "Que vá para o inferno", pensou Paige. "Nada do que eu faço ou possa fazer irá satisfazê-lo." Paige injetou um líquido radiopaco através do tubo. Olharam para o monitor enquanto o líquido corria para as artérias coronárias. Surgiram imagens na tela fluoroscópica que mostraram o grau de bloqueio e a respectiva localização na artéria, enquanto uma câmera de filmar automática gravava as radiografias para um registro permanente. O residente-chefe olhou para Paige e sorriu. "Bom trabalho." "Obrigada." Voltou-se para o Dr. Barker. "Foi muito lenta", resmungou, e saiu. Paige agradecia os dias em que o Dr. Barker estava fora do hospital, trabalhando na sua clínica particular. Disse a Cat: "Estar um dia longe dele é como passar uma semana no campo. Você o odeia mesmo, não é? É um médico brilhante, mas um ser humano miserável. Já percebeu como os nomes encaixam tão bem em determinadas pessoas? Se o Dr. Barker, em inglês, que ladra, não parar de ladrar para as pessoas, vai ter um infarto." "Veja bem as maravilhas que tenho de enfrentar", disse Cat a rir. "Todos pensam que são uma dádiva divina para as ratinhas. Que bom seria se não houvessem homens no mundo." Paige olhou para ela, mas não disse nada. Paige e Cat foram examinar Jimmy Ford. Ainda estava em coma, não podiam fazer nada. Cat suspirou. "Droga, por que isso acontece às pessoas boas? Quem me dera saber." "Você acha que ele se salva?" Paige hesitou. "Fizemos tudo o que podíamos, agora está tudo nas mãos de Deus. Engraçado, pensei que éramos Deus." No dia seguinte, enquanto Paige estava encarregada da ronda da tarde, Kaplan, um residente-chefe, encontrou-se com ela no corredor. "Hoje é o seu dia de sorte", sorriu. "Vai ter um novo aluno de medicina por companhia." "Verdade?" "Sim, o Si." "Si? Sobrinho idiota." "A mulher do Dr. Wallace tem um sobrinho que quer ser médico. Foi expulso das 2 últimas faculdades. Vai ter de o suportar, hoje é a sua vez."
Paige replicou: não tenho tempo para isso, estou cheia até. A opção é sua. Seja boazinha e o Dr. Wallace tê-la em consideração. Kaplan retirou-se. Paige suspirou e dirigiu-se ao lugar onde os novos residentes se encontravam reunidos para dar início à ronda. Onde está o Si? Olhou para o relógio. Ele já estava atrasado 3 minutos. Vou lhe dar mais 1 minuto, decidiu Paige, depois que vá para o inferno. Foi então que ouviu um homem alto e bem apessoado que corria na sua direção. A Arfar aproximou-se de Paige e disse: desculpe, o Dr. Wallace pediu-me para... Está atrasado, respondeu friamente. Eu sei, peço desculpas, estava na... Não interessa. Como se chama? Jason Curtis. Vestia um casaco esportivo. Onde está sua bata branca? A minha bata branca? Ninguém lhe disse para vestir uma bata branca durante as rondas? Ele ficou embaraçado. Não, lamento, mas eu... Paige disse irritada. Volte ao gabinete da enfermeira-chefe e peça-lhe uma bata branca. Também não tem um bloco de apontamentos? Não. Sobrinho idiota o define bem. Venha ter conosco a ala 1. Tem a certeza? Eu... Faça o que lhe disse. Paige e os outros partiram, deixando Jason Curtis olhando para eles. Estavam examinando o terceiro paciente quando Jason Curtis surgiu correndo. Vestia uma bata branca. Paige dizia: os tumores do coração podem ser primários e são raros, ou secundários, que são muito mais comuns. Voltou-se para Curtis. Pode dizer os nomes dos 3 tipos de tumores? Olhou para ela. Lamento, mas não posso. É claro que não. Epicardial, miocardial, endocardial. Olhou para Paige e sorriu. É muito interessante. Meu Deus, pensou Paige. Com o Dr. Wallace ou sem o Dr. Wallace, vou livrar-me dele o mais depressa possível. Avançaram para o paciente seguinte e, assim que Paige acabou de o examinar, levou o grupo para o corredor a fim de não serem ouvidos. E este é um caso relacionado com a tireoide, com febre e taquicardia extrema. Surgiu após a operação. Virou-se para Jason Curtis. Como trataria o paciente? Ficou momentaneamente pensativo, depois disse, suavemente? Paige procurou controlar-se. Você não é a mãe dele, é o médico. Ele necessita de líquidos para combater a desidratação, bem como de iodo e de medicamentos antitiroide e sedativos para as convulsões. Jason anuiu. Isto parece correto. A ronda não melhorou. Quando chegaram ao fim, Paige chamou Jason Curtis. Posso ser franca com você? Pode, claro que pode, respondeu agradavelmente. Agradeço-lhe muito. Procure outra profissão. Ele franziu as sobrancelhas. Acha que não sirvo para isto? Muito honestamente, não. Você não gosta disto, gosta? Nem por isso. Então por que escolheu a medicina? Para dizer a verdade, fui obrigado. Bem, diga ao Dr. Wallace que está cometendo um erro. Acho que deve procurar fazer outra coisa na sua vida. Agradeço muito que tenha me dito isso. Disse com sinceridade Jason Curtis. Gostaria de saber se podíamos discutir isto mais profundamente. Se não tiver nada para fazer ao jantar. Não temos mais nada para discutir, respondeu Paige secamente. Pode dizer ao seu tio... Nesse momento apareceu o Dr. Wallace. Jason, chamou. Procurei-o por todo lado, voltou-se para Paige. Vejo que já se conhecem.
Sim, já nos conhecemos, respondeu Paige carrancuda. Muito bem. Jason é o arquiteto responsável pela nova ala que estamos construindo. Paige ficou estática. Ele é o quê? Sim, ele não lhe disse? Sentiu o rosto ficar vermelho. Ninguém lhe disse para vestir uma bata branca durante a ronda? Por que escolheu a medicina? Para dizer a verdade, fui obrigado. Por mim. Paige queria enfiar-se num buraco. Ele debochara dela. Voltou-se para Jason. Por que não me disse quem era? Olhou para ela divertido. Bem, na verdade você não me deu esta oportunidade. Ela não te deu uma oportunidade para quê? Perguntou o Dr. Wallace. Se me permitem, disse Paige envergonhada, que tal jantarmos esta noite? Eu não como, estou ocupada. E Paige desapareceu. Jason olhou para ela com admiração. Que grande mulher! É, não é mesmo? Que tal irmos para o meu gabinete e conversarmos sobre o novo projeto? Ok, mas o pensamento estava em Paige. Era julho, época do ritual que tinha lugar de 12 em 12 meses em todos os hospitais dos Estados Unidos. Época em que entravam novos residentes para iniciar o caminho para a vida de verdadeiros médicos. As enfermeiras ansiavam pela chegada do novo grupo de residentes, provocando aqueles que julgavam poder vir a ser bons amantes ou maridos. Neste dia particular, assim que os novos médicos apareceram, quase todos os olhos femininos se fixaram no Dr. Ken Mallory. Ninguém sabia por que é que Ken Mallory tinha sido transferido de um hospital totalmente privado de Washington. Era residente há 5 anos e cirurgião geral. Havia boatos de que fora obrigado a deixar Washington às pressas, devido a uma ligação com a mulher de um congressista. Outro rumor afirmava que uma enfermeira se suicidara por sua causa e ele fora convidado a sair. A única certeza que as enfermeiras tinham era a de que Ken Mallory era, sem sombra de dúvidas, o homem mais bonito que jamais viram. Era alto e tinha um físico atlético, cabelos loiros ondulados e feições que ficariam bem num galã de cinema. Mallory integrou-se na rotina do hospital como se tivesse estado lá desde sempre. Era uma pessoa encantadora e, quase desde o início, as enfermeiras lutavam por chamar sua atenção. Noite após noite, os outros médicos viam Mallory desaparecer dentro do quarto de plantão com uma enfermeira diferente. A sua reputação de garanhão estava a tornar-se lendária no hospital. Paige, Cat e Honey conversavam sobre ele. Imagina aquelas enfermeiras a atirarem-se sobre ele, disse Cat a rir. Na verdade, lutam para serem o petisco da semana. Tem de admitir que ele é atraente, sublinhou Honey. Cat abanou a cabeça. Não admito. Uma manhã, estavam meia dúzia de residentes no vestiário dos médicos quando Mallory entrou. Estávamos mesmo a falar sobre você, disse um deles. Deve estar exausto. Mallory sorriu. Não foi uma má noite. Tinha passado a noite com 2 enfermeiras. Grant, um dos residentes, disse: Você está fazendo com que todos nós pareçamos eunucos, Ken. Existe alguém do hospital que não consiga engatar? Mallory deu uma gargalhada. Duvido. Grant pensou por momentos. Aposto que posso mencionar um nome. Verdade? Quem é? Uma das residentes-chefe chama-se Cat Hunter. Mallory concordou. A boneca negra, eu já a vi. É muito atraente.
O que é que o leva a pensar que não consigo seduzi-la? Porque todos nós já tentamos. Acho que ela não gosta de homens. Ou talvez ainda não tenha encontrado o certo, sugeriu Mallory. Grant abanou a cabeça. Não terá chance. Era um desafio. Aposto que está errado. Um dos outros residentes disse: quer dizer que deseja fazer uma aposta? Mallory sorriu. Claro, por que não? Está bem. O grupo começou a juntar-se em volta de Mallory. Aposto $500 em como não consegue deitar-se com ela. Apostado. Eu aposto 300. Um outro disse: também entro nessa, aposto 600. No final, a aposta era de $5.000. Qual é o tempo limite? Perguntou Mallory. Grant pensou um momento. Digamos 30 dias. Chega? É mais do que suficiente. Não será preciso tanto tempo. Grant observou. Mas terá que prová-lo. Ela terá de admitir que foi para a cama com você. Não há problema. Mallory olhou para o grupo e sorriu. Malandros. 15 minutos mais tarde, Grant estava na cafeteria onde Cat, Paige e Honey tomavam o café da manhã. Dirigiu-se à mesa delas. Posso juntar-me a vocês, senhoras doutoras, por um momento? Paige levantou a cabeça. Claro que sim. Grant sentou-se, olhou para Cat e disse em tom de desculpa: odeio ter que dizer isto, mas estou furioso e penso que é justo que saibam. Cat olhou para ele confusa. Saibamos o quê? Grant suspirou. Aquele novo residente-chefe que entrou, Ken Mallory? Sim, o que há com ele? Grant respondeu. Bem, meu Deus, isto é embaraçoso. Apostou $5.000 com alguns dos médicos em como irá conseguir convencê-la a ir para a cama com ele dentro dos próximos 30 dias. Cat ficou roxa de raiva. Apostou, não foi? Brandy respondeu submissamente. Não a condeno por ficar furiosa, senti-me enojado quando soube. Bem, só quis avisá-la. Ele vai convidá-la para sair e achei ser meu dever contar-lhe qual o motivo. Obrigada, respondeu Cat. Agradeço que tenha me dito. Era o mínimo que podia fazer. As três ficaram vendo Grant ir-se embora. No corredor, fora da cafeteria, os outros residentes esperavam por ele. Como é que foi? Perguntaram. Grant deu uma gargalhada. Perfeito. Ficou furiosa com tudo. O filho da mãe está feito. Na mesa, Honey dizia, acho isso terrível. Cat concordou. Alguém devia fazer-lhe uma pilatomia. Irão ter de esquiar no gelo do inferno para que eu saia com aquele filho da mãe. Paige ficou pensativa. Pouco depois disse, sabe de uma coisa, Cat? Seria interessante que saísse mesmo com ele. Cat olhou para ela surpreendida. O quê? Os olhos de Paige brilhavam. Por que não? Já que ele quer jogar, vamos ajudá-lo. Só que irá fazer o nosso jogo. Cat inclinou-se para a frente. Continua. Ele tem 30 dias, certo? Quando ele te convidar, será calorosa, amorosa e carinhosa. Quero dizer, você vai se mostrar totalmente louca por ele. Vai deixá-lo doido de alegria. A única coisa que não vai fazer, que Deus te abençoe, é ir para a cama com ele. Iremos dar-lhe uma lição de $5.000. Cat lembrou-se do padrasto. Era uma forma de se vingar. Gosto disso, replicou. Quer dizer que aceita? Perguntou Honey. Sim. E Cat não fazia ideia de que com esta palavra assinara a sua sentença de morte.